já anunciando que os senadores têm pronto um pedido de formação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve ser apresentado formalmente a partir do dia 1º de fevereiro, quando começa a nova legislatura com a posse dos deputados federais e senadores da República. Edinho Magalhães, primeiro ponto, vamos falar do afastamento de Banes Rocha. Por que o ministro Alexandre de Moraes, numa canetada só, afastou o governador? Bem, Hermes, há uma previsão constitucional para os casos excepcionais em que isso pode acontecer. Conversando com alguns especialistas, me falaram que essa decisão teria que ser tomada necessariamente pela maioria do Supremo Tribunal Federal, ainda que temporária. Não aconteceu porque o Supremo está de recesso. Deverá ser convocado para ratificar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão temporária, em caráter excepcional, de 90 dias. A princípio, o decreto do presidente Lula era uma intervenção federal sobre as forças de segurança no GDF. Ou seja, a Polícia Militar, Civil, Bombeiro ficariam sob a batuta temporária do secretário executivo do Ministério da Justiça, que foi nomeado interventor, só sobre a sua segurança. Agora, com essa canetada, como você bem colocou, do ministro Alexandre de Moraes, ainda que temporária, deverá ser revista logo quando o Supremo Tribunal Federal voltar do recesso para ser ratificada ou não. E até lá, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, é quem deverá tratar do comando da administração de Brasília, do GDF. E agora, essa comissão parlamentar de inquérito, que é a novidade anunciada por Veneziano. Que deverá só funcionar quando o Congresso Nacional, como bem disse o senador veneziano, assumir em 1º de fevereiro. Aí vai ter a eleição, dia 2 de fevereiro, da mesa diretora. Possivelmente Veneziano não será mais o vice-presidente do Senado. Talvez Pacheco continue como presidente ou mude a presidência do Senado. Tem que averiguar e esperar o dia 2 para saber. E aí sim poder se implantar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que, como o próprio nome sugere, Hermes, é uma comissão de parlamentares que vai fazer a apuração e investigação do que aconteceu. As imagens, as pessoas, o quem é quem, saber o que de fato aconteceu, responsabilizar as autoridades locais e federais, inclusive, espero que sim, para poder saber exatamente o que de tão estranho aconteceu que esse grupinho, como disse Gervásio Maia, não foram todos as milhares de pessoas que subiram a rampa do Congresso. O grupinho que entrou no Planalto, no Congresso e no Supremo. Quem são eles? Por que agiram dessa forma? Quem estava por trás deles? Identificá-los e puni-los exemplarmente. Trazer mais repercussão desse caso, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do Progressista, também usou suas redes sociais. Vamos ver aqui os comentários de Aguinaldo. O meu mais veemente repúdio a esse ataque inaceitável contra a democracia brasileira. Que prevaleça a verdadeira liberdade em nosso país e que o rigor da lei puna aqueles que atentam contra o nosso Brasil. Edinho, outra pergunta a você. Esses atos lá em Brasília, todo esse vandalismo, esses ataques ao Congresso Nacional, isso de algum modo tem algum reflexo sobre a eleição da próxima mesa, da próxima direção das duas casas? Olha, Hermes, eu espero sinceramente que não. Até porque daqui para lá a gente vai ter aí mais uns 20 dias, né? Hoje é dia 9, a posse dos novos congressistas dia 1º, com a eleição da mesa no dia 2. Eu espero sinceramente que não. Brasília já passou por situações parecidas e não foi por isso que na época o governo Lula, o governo Temer, deixou de ter a sua maioria na base do Congresso Nacional. A exceção foi o Movimento Brasil Livre, que ficaram com as suas tendas e cabanas acampadas em frente ao Congresso Nacional durante quase 90 dias e dali se desenrolou o início do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que também contou com a figura do ex-presidente Eduardo Cunha para culminar com aquele processo naquele momento. Então eu creio que isso não deverá influenciar na maioria da oposição ou da situação dentro do Congresso Nacional, tampouco a eleição da mesa diretora. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, também condenou os atos de vandalismo. Vamos ver aqui na tela. Quero manifestar o meu absoluto repúdio às recentes e graves atos antidemocráticos perpetrados nas ruas de Brasília e contra os 3 poderes da nossa nação. Não há lugar para violência nas lutas sociais e políticas e não admitiremos ações que pretendam subverter a democracia estabelecida. Pai, nesse sentido, né, a defesa da democracia é o principal ponto abordado pelos parlamentares paraibanos. E
Hermes, é importante dizer que a reação do parlamento não vai ficar só na CPI. Essa CPI vem aí por conta do Senado. Embora Veneziano esteja respondendo interinamente pela presidência do Congresso Nacional, que quem é o presidente do Senado responde também pela presidência do Congresso, a Câmara dos Deputados, com Arthur Lira, deve vir aí com alguns decretos, alguns projetos para poder restringir o acesso, talvez, ali do público nesses lugares, nos monumentos de Brasília, ou pelo menos no Palácio do Congresso Nacional, e aumentar a blindagem da Força de Segurança e da Polícia Legislativa Federal. É o que eu também consegui apurar nos últimos minutos do dia de hoje com relação às reuniões que vão acontecer agora em Brasília, capitaneadas pelo presidente Arthur Lira.